Ora então, se não estamos muito próximo disso. Já tenho aqui uma notificação, onde é que está em direto. É? Ok. Então já estamos. Vou aqui pôr-nos de outra forma, porque isto tem um delayzinho, só para não ficar aqui complicado para nós. Ok. E agora, exatamente, também vou aqui espreitar, ver se alguém nos dá aqui um feedback que já nos está a ver. Se tu já tens, ótimo, eu ainda não consigo ver. Não, eu estava aqui a receber a notificação que está em direto agora. Ok, então já estamos. Era interessante eu também conseguir entrar, mas não sei porque o meu não está a querer. Já nos estou a ver, sim. Carolina já está a dizer olá, olá. Boa, boa. A Rita Moraes está a ver contigo. É giro é que só o meu é que não me dá. Claro, Está de greve. está-te a chatear. A Rita no primeiro direto de todos brincava que o Facebook gosta de Sim, meter temos aqui aqueles connosco. desafios. Exatamente. Não estou a perceber mesmo porque é que não me aparece. É só porque depois queria controlar aqui de alguma forma Os comentários, não é? os comentários, exatamente. Não te queria dar essa tarefa a ti, Marlene. Mas posso ir estando aqui também dar uma olhadela. Exatamente. Sejam todos muito bem-vindos, está bem? Estamos só aqui a afinar os últimos detalhes Olá aqui a todas. metodológicos. Lado. Eu e a Marlene é mesmo mais é o corpo e as coisas concretas, estas tecnologias. Somos boas é pôr a mão na massa. Exatamente. Olha, não sei porque é que não consigo, não me aparece, achas normal? Então porquê é que não vais às notificações aí do Facebook? Pois não, porque. Já está aqui, está aqui. Não me aparece nas notificações. Pronto, mas já me estou a ver. Não estava a ser óbvio. Exatamente. Olha, não sei porque é que não consigo. Oi? Vou tirar aqui o som. Pronto, finalmente. Eu acho que o meu Facebook estava a assumir. Se eu estou aqui em direto, não preciso estar a ver. É isso mesmo. Exatamente. Olha, mas vamos dando início, Marlene, que a pontualidade também é um valor de se prezar, não é? Portanto, podemos aqui dar início. De qualquer das formas, estes minutos azuis também ficam depois disponíveis, portanto, as pessoas também podem ver a posteriori. E isso também nos dá aqui uma tranquilidade, não temos que estar propriamente aqui à espera de reunir um quórum, porque sabemos que isto até é uma partilha que depois pode ser consultada e também é um bocadinho essa a nossa ideia, não é, Marlene? É podermos dar aqui só algumas ideias que as pessoas depois possam ficar a pensar nelas e se um dia precisarem, deixa cá ver o que é que a Carla e a Marlene sugeriram relativamente àquele tema, que é assim um grande tema, não é? A questão das cólicas. Pronto, eu vou só aqui apresentar-me rapidamente. O meu nome é Carla Guerra, eu sou fisioterapeuta e sou uma das coordenadoras da equipa Alcance. A Marlene Azinheiro é também a nossa fisioterapeuta pediátrica e estamos hoje muito entusiasmadas porque estes Minutos Azuis é uma rubrica que o Alcance já tem há bastante tempo, portanto temos vários vídeos que até podem espreitar na nossa página do Facebook e também do YouTube, estão mais organizadinhos no YouTube, mas estes diretos permitem que nós possamos ter aqui alguma interação. E então, desde já fica o convite que se forem surgindo dúvidas ou mesmo partilhas, algum testemunho que nos queiram fazer chegar, nós vamos tentar estar aqui também atentas e poder fazer aqui algum esclarecimento. Porque, de facto, Marlene, nós vamos trazer aqui um tema que até parece uma coisa muito pequenina, mas não é. Não, de todo. É um super mundo, este mundo das cólicas. E eu aqui começo já por colocar já uma ideia em cima da mesa, porque ela vai ser um bocadinho o nosso fio condutor. Quando o bebê nasce, aquelas primeiras semaninhas ele ainda dorme bastante, ele ainda pensa que está dentro da barriguinha da mãe, as coisas estão tranquilas, mas a partir ali da segunda, terceira semanita, efetivamente já é quase um bocadinho expectável que possam surgir estas cólicas, e agora o que é isto de cólicas? E depois é algo que também já é um bocadinho expectável, que dura até mais ou menos aos 3 meses.
Isto já nos causa aqui algum desconforto, digamos assim, porque entendemos que estas coisas não têm só que se aceitar, não é, Marlene? São questões que trazem desconforto ao bebê e às famílias então trazem um desespero, muito, às vezes é mesmo muito, muito grande, e esta questão de esperar que passe, porque pelo menos a partir dos 3 meses sabe-se que vai melhorar, era mesmo aqui que nós queríamos incidir um bocadinho esta conversa de hoje e mostrar que, de facto, as cólicas são muito mais do que se pensa, portanto, a sua origem é muito mais do que a questão tipicamente dos gases, que é muito aquilo a que estão associadas as cólicas, e esta é uma percepção muito, muito incompleta, muito, nem está correta, porque é tão pobrezinha que é esta visão, da mesma forma que há muita coisa que até pode ser feita e que então faz sentido para que estes primeiros meses, que são tão ricos, podem ser tão ricos para o desenvolvimento do bebê e da família, né, digamos assim, poderem ser vividos também com mais tranquilidade, não é? E sem ser com este choro, né? Porque esta questão das cólicas está muito associada a este choro prolongado, difícil de controlar. Portanto, a primeira ideia é as cólicas, é muito mais do que se pensa, e a nossa ideia hoje é mostrar alguns dos fatores que estão na sua origem e ajudar um bocadinho aqui a construir este puzzle. Agora, Marlene, tínhamos aqui pensado, ainda antes de entrar neste tema das cólicas, irmos um bocadinho ainda mais atrás. Portanto, até fazer aqui quase uma viagem no tempo, pensarmos um bocadinho ainda na gravidez, nesta questão depois do parto e do nascimento, né? Nascimento do bebê, parto da mamã, e que já vão nos trazer aqui alguns conceitos, depois podem ajudar a perceber um bocadinho melhor as questões que vamos falar de seguida sobre as cólicas e os outros temas. Queres-nos levar nesta viagem um bocadinho do tempo? Ok, vamos lá então viajar. Isso é uma das coisas que a gente pergunta sempre quando uma mãe chega com o recém-nascido. A gente, claro que além do objetivo da família, tentamos perceber o porquê que aquele bebê está tão desconfortável, não é? Porque é que as cólicas apareceram no bebê. E vamos sempre viajar no tempo, perceber como é que foi a gravidez da mãe, como é que decorreu a gravidez, porque as emoções têm muita influência também, ok? Se foi estressante, se foi mais tranquila, e agora em tempos de Covid, infelizmente o stress e a ansiedade fez muito parte destas mamães, né? Estão muito solitárias nesta viagem, não têm ali a presença do pai, felizmente já começam a ter mais, mas ainda há muitos momentos que ao longo daqueles 9 meses elas estão sozinhas nas ecografias, nas consultas, isto parecendo que não, às vezes as pessoas desvalorizam, mas depois quando percebemos que até foi um bom parto, foi um bom nascimento, e quando vamos para trás, por isso é que nós estamos a fazer esta viagem no tempo, percebemos que aqui houve um ou outro fator que condicionou se calhar aquela questão, por isso é que o bebê está tão desconfortável. E depois também é importante, se a mãe foi uma grávida ativa, ou que tipo de trabalho é que a mãe fez durante a gravidez, está bem? Cada vez mais há esta consciência de que a mulher tem que se mexer, ok? Desde que seja clinicamente possível, está bem? Claro. Às vezes, e também é importante perceber se a mãe teve que estar mais tempo de repouso, é importante fazer sempre uma consulta de avaliação, porque o movimento do líquido amniótico é muito importante, está bem? O líquido amniótico tem uma função muito importante, não só para amortecer os choques, mas também para nutrir o bebê, para a construção do sistema nervoso central, está bem? Sistema vestibular, é muito importante. Deixo aqui esta alerta para as mamães que têm que estar mais tempo de repouso, que assim exige. É importante a gente perceber se está tudo bem construído no bebê. E depois o movimento é muito importante. Ora, uma mãe que passa muitas horas sentadas, não é? Ou por estar numa secretária, ou por estar num atendimento ao público, é importante que estabeleça algumas rotinas de movimento, seja uma breve caminhada, seja algum... Também agora as aulas de preparação para o parto também estão um bocadinho condicionadas, isto também não tem sido fácil, cresce aqui uns desafios. E lanço isso, se houverem grávidas, mexam-se mais um bocadinho, está bem? Façam a caminhada é sempre, para quem não faz nada, acho que a caminhada é daquelas coisas... Às vezes não é preciso complicar, temos aí o segredo para tudo, a caminhada é sempre... É ótimo, ativa todos os músculos do corpo, é bom para o bebê ir se encaixando, fazendo aquele desnível até chegar ali àquela posição da bacia, está bem? Deixo essa alerta. Porque isto depois às vezes vai condicionar, porque às vezes as mães chegam aqui, epá, foi tudo tão fantástico, nasceu bem, não foi parto induzido, e ele
pronto, já está assim tão desconfortável, tem este choro, porque depois consegue-se distinguir o choro, que depois é uma coisa importante. Exatamente, eu também já vou falar um bocadinho sobre isso. Marlene, mas pronto, esta questão da gravidez, efetivamente, felizmente, já cada vez mais é valorizada, portanto, nós às vezes só pensamos no bebê, não é? A partir do momento em que ele está cá fora, mas o período da gestação é mesmo de uma importância extrema aqui em até sistemas muito fundamentais que depois vão já ditar um bocadinho o desenvolvimento daí para a frente. Portanto, de facto, a gravidez, nós até usamos muitas vezes aqui os 3 chavões, que é sanidade mental, portanto, tentar mesmo trabalhar esta questão da tranquilidade dentro do possível, confiar, não é? No fundo, confiar também no seu próprio corpo, a mamã, a questão da alimentação e a questão da atividade, exatamente como tu estás a dizer, e já estão a dar um excelente começo para a vida daquele bebê, exatamente. E depois temos a questão do nascimento, não é? Do parto em si, que por vezes traz aqui alguns desconfortos ao bebê. Cada vez mais há esta percepção, não só os partos instrumentalizados, não é? Que já temos mães que nos procuram, o meu parto foi instrumentalizado, já usam muito este termo, às vezes é mais o uso da ventosa que pode deixar aqui algumas alterações a nível do crânio do bebê, mas e manobras que são proibidas, mas que têm que se fazer, porque às vezes a vida do bebê está em risco e tem que se fazer, ponto final. Cada vez mais as mães têm esta consciência também. A forma como nascemos também nos define muito enquanto crianças e depois mais tarde como adultos também. Tem aqui uma relação muito importante. Marlene, e aqui às vezes há um bocadinho a ideia, ou seja, fica mais presente como possível fator de alguma complicação os partos muito, prolongados, complicados, mas também os partos mais rápidos, ou seja, aqueles que deixam a memória de que quando dei conta já estava cá fora o meu bebê, também podem, em termos das forças que se aplicam ali sobre o bebê, também podem ser aqui um bocadinho sinal de alerta, certo? Só para, tal como a cesariana, não é? Que às vezes há a ideia de que se foi buscar o bebê e que ele quase nem se lhe tocou, mas também pode trazer aqui... Atenção, na cesariana eles repetem os mesmos movimentos de um parto vaginal, está bem? Por isso, e às vezes, muitas mães comentam que sentiram muita força para puxar o bebê, porque às vezes o bebê até estava mais ou menos encaixado e o médico tem que ir lá abaixo, não é? Buscar o bebê e efetivamente os médicos não controlam a força que fazem. Esta força de tração, normalmente a tração é sempre mais problemática para o bebê, por causa desta ligação crânio-cervical, às vezes deixa ali pequenos desajustes. Num bebê que é um reloginho suíço, não é? Cheio de pecinhas ali muito preciosas, muito subtis e delicadas, haver uma ligeira desorganização nos tecidos pode causar aqui estas questões. E lá está, os primeiros 15 dias, ele ainda está ali muito enroladinho, parece a barriga da mãe, começa a crescer e estas tensões, estas alterações que nós vamos falar, começam-se a manifestar também. Sim, a Marlene estava aqui a falar destas questões crânio-cervicais, mas vamos assim simplificar: o pescoço do bebê sofre ali, entre outras coisas, o pescoço sofre um bocadinho, porque quase deixamos aqui o convite, não é? De espreitarem um bocadinho a viagem que o bebê tem que fazer para sair cá para fora, e é assim uma viagem com algumas, com algumas atribulações. Portanto, é natural e se calhar isto não é muito... acaba por ainda não estar, Marlene, tão instituído, porque de facto o bebê vem preparado para isto, para esta viagem, a mãe também está preparada. O que aqui se fala muitas das vezes os nossos bebés estão muito inteligentes, portanto têm sempre uma cabeça um bocadinho desproporcional, a verdade é essa, o desafio da espécie humana é esse, não é? A diferença da pelvis da mãe para a cabecinha do bebê, e que faz com que tenha que haver ali uma série de manobras para que ele efetivamente saia. Portanto, entre outras coisas, o pescoço, só para ficar também mais claro para quem está a ver, o pescocito do bebê acaba por muitas das vezes ser uma vitimazinha destas aventuras ele tem que sair cá para fora, e sair não há dúvida, nem queremos agora fazer o oposto, que é termos mães ansiosas com o parto porque não querem que o bebê sofra. Tem que ser. Depois é que se tem que prestar atenção e ter esta consciência de que pode haver ali, pode ter havido ali uns puxõezitos mais agressivos. Estou assim a traduzir um bocadinho por miúdos, ó Marlene. Sim, é isso. A gente depois também já vai falar mais sobre isso Claro, exatamente. Só para deixar aqui o alerta.
Exatamente. Pronto, então, Marlene, sobre estas questões, isto já nos dá aqui um bocadinho a entender que pode haver aqui questões que justifiquem esta questão das cólicas. Que no fundo, ou seja, voltamos aqui à definição do ponto de vista de cólicas como um desconforto e uma questão do choro. E aqui o choro também é importante que seja entendido, é a forma do bebê pequenino se manifestar. Portanto, aqui já estamos, e nós aqui na equipa Alcance também temos muito esta visão muito multidisciplinar, isto é uma forma de comunicação que o bebê tem. Portanto, se calhar numa fase inicial, apesar de nos causar sempre algum, aqui quase que falo como mãe, não é? Mas ficamos sempre muito ansiosas quando o nosso bebê chora, mas temos que o entender como uma forma dele estar a manifestar algo. Portanto, quanto mais tranquilas estiverem também as mamãs e os papás, mas aqui claro que temos que pôr aqui uma tónica muito importante na mamã, por todos os motivos, mais fácil é começar a perceber um bocadinho os motivos deste choro. Eu, para ser muito franca, já há muitas informações por muitos sítios que de facto permitem, já dão algumas teorias sobre como interpretar o choro do bebê. Eu pessoalmente e profissionalmente, acho que é muito difícil. Acho que naqueles primeiros tempos, aquelas definições, porque nós nunca ouvimos o choro do bebê e é difícil estarem-nos a querer ensinar a distinguir coisas quando nós ainda não ouvimos nenhuma daquelas coisas. Portanto, aqui nada é mesmo como uma mamãe tranquila, muito presente, muito a fazer aquilo que o instinto, e a Marlene aqui tem exatamente a mesma visão que eu, o instinto das mães é maravilhoso se o ambiente à volta também estiver organizado, calmo, se de facto não quisermos, não tivermos aqui uma ansiedade de querer ter todas as respostas logo que o bebê nasce, a mamã vai ter esta disponibilidade e vai começar a perceber que de facto há aqui formas de bebê se manifestar um bocadinho diferentes e que podem dar aqui algumas dicas. Então nós até vamos aqui começar um bocadinho por organizar algumas destas ideias do porque é que o bebê chora, até depois, não é? Vamos complexificando aqui um bocadinho sobre este tema das cólicas. Os primeiros motivos, Marlene, é aqueles que estamos todos à espera enquanto pais, não é? Portanto, a criança pode ter a fralda suja, a criança pode ter fome, a criança pode ter frio ou calor, que é uma questão que dá aqui também às vezes muitas dúvidas e que não é assim tão complicada. E sobre aqui só uma notinha, tá bem? Às vezes também tendemos um bocadinho a achar que o bebê, no início é verdade, o bebê vem estas questões da termorregulação são mais desafiantes, porque é que o recém-nascido, seja em que altura nasça, ele é todo muito vestido, mas depois gradualmente o bebê aproxima-se melhora a sua capacidade de termorregulação. Portanto, basicamente aqui umas dicas simples, o bebê quase que tem a mesma percepção que a mãe. Se a mãe tem calor, em princípio o bebê tem mais um bocadinho. Se a mãe tem frio, em princípio o bebê tem menos um bocadinho. Isto às vezes é uma dica que ajuda as mamãs a perceber e mais uma vez recorrendo ao seu próprio sentir para perceber como é que o bebê provavelmente está. A questão da fome, claro que este é o choro que as mamães mais rapidamente começam a identificar. No início, se estiver tudo a correr bem com a alimentação, é a livre demanda, portanto não vai haver aqui horários, mas depois, com o tempo, as próprias rotinas e as próprias, ali mais a partir dos 3, 4 mesinhos, é fácil nós percebermos de facto se é fome, se não é, porque o bebê começa a estabelecer os seus padrões naturais, está bem? Mas aqui tem que se ter inicialmente uma expectativa muito abrangente, porque de facto há bebés que completamente diferentes uns dos outros, portanto só mesmo a mamãe que vai começar a distinguir estas questões. Eu só queria dar aqui uma notinha sobre esta questão do choro, relacionado com estes desconfortos mais óbvios, digamos assim, que é só para desconstruir aqui um mito, aquele mito que ainda se vê muito hoje em dia, e que me leva aqui quase ao segundo motivo pelo qual o bebê chora, que tem que ver com o colo e com aquele excesso de colo. Não há excesso de colo, não há excesso de toque, de pele com pele, isso é muito necessário. O bebê tem necessidades efetivas, as fisiológicas, e tem mesmo necessidade de conforto emocional. E um conforto emocional num bebê dá-se pelo toque, não há outra forma. Claro que se dá também pelas musiquinhas, pela palavra, mas é muito, muito por aquele toque com a mãe, com o pai, portanto não há excesso. E até dizer-vos que isto já está também estudado, o bebê que nesta fase inicial de vida tem mais rapidamente
respondidas as suas necessidades, ou seja, um bebê que quando chora, os pais muito ativamente procuram a causa do desconforto e resolvem, é um bebê que em vez de ficar às vezes mal habituado, que é um bocadinho o mito que existe, e a Marlene pode atestar, mas em vez de ficar mal habituado é o oposto. O que o bebê assume é que tem cuidadores que lhe resolvem os problemas quando eles surgem. Portanto, isto é quase como se nós pensarmos como adultos. Eu vou para um país que eu não conheço, eu nem sei onde é que eu vou parar, eu pego um avião. Pensem, como é que eu fico mais tranquila? É se eu 2 ou 3 vezes que peço ajuda, alguém me ajuda rapidamente e eu não fico numa angústia, eu não fico mal habituada. Eu percebo, eu estou bem, porque eu sei que se eu precisar de alguma coisa, eu tenho aqui os meus pais. Portanto, isto é vinculação impecável. Como é que eu fico se for o oposto, não é? Se eu de vez em quando choro e não me ligam porque acham que é para me habituar, porque é que não, eu vou ficar muito mais ansiosa, portanto, tendencialmente vou ser um bebê mais ansioso. Portanto, estas questões também emocionais, é importante retirar aqui alguns mitos, está bem? E no início é fazer aquilo que apetece, e o que apetece é ter os bebés muito connosco, muito ao nosso colo e começar a conhecer aqui porque eles depois começam efetivamente a dar sinais do que é que se passa com eles e do que é que precisam da parte dos papás. Portanto, logo por aqui, estas 2 notinhas. Depois, o que é que pode também fazer aqui os nossos bebés? Eu vou olhar aqui para as minhas calas só para não me esquecer de algumas ideias. Há uma questão, eu só vou dar mesmo umas pinceladas, mas é fácil perceber que o bebê veio de um ambiente, não é, intrauterino, muito, onde os estímulos já lá estão todos, mas estão ainda muito filtrados, certo? Portanto, quando o bebê vem cá para fora, é fácil nós percebermos que a própria sobrecarga de estímulos também pode, e isto é muito típico ao final do dia, eu não sei se isto é uma expressão aqui muito da nossa região, mas até há quem brinque, desculpe, é só para nos rirmos um bocadinho, mas aquela hora da bruxa, portanto é o final do dia em que os bebês, isso é sobrecarga, é um cansaço, é uma gestão sensorial que a criança ainda não consegue fazer e de facto se os papás não respeitarem um bocadinho este ritmo também do dia e os estímulos não diminuírem também à medida que o sol desce, porque o nosso horário não é exatamente o do bebê, não é? O bebê ainda está muito regulado por este ritmo também circadiano, porque foi assim que ele também veio da barriguinha da mãe, que também se orientava mais ou menos pelo dia e noite. Portanto, se nós não tivermos algum cuidado, é verdade que ao fim do dia podemos ter um bebê mais agitado. E estes padrões de agitação e de choro também são importantes, mesmo quando se pede depois ajuda a um profissional, muitas vezes pergunta-se quais é que são as horas em que o bebê está um bocadinho mais agitado, para se perceber qual é que será o fator, ou os fatores, que isto é mesmo multifatorial, podem estar aqui na base. Portanto, estas coisas são aquelas um bocadinho mais evidentes. E depois, claro, há outro fator que faz o bebê poder aqui ficar mais agitado, que são efetivamente os desconfortos digestivos, digamos assim. Pronto, e aqui também é um mundo. Há aqui algumas controvérsias, mas eu e a Marlene e também a nossa formação também vem sendo nesse sentido, é de que a dieta da mãe, efetivamente nas crianças que estão a mamar, a dieta da mãe tem influência, está bem? Portanto, esta é a nossa crença, mas claro que isto tem que ser tudo visto sempre com o pediatra, questões mais específicas com outros profissionais, nomeadamente da nutrição, portanto isto é muito importante. Mas efetivamente há crianças que têm ou por imaturidade ainda do sistema, que muitas vezes é só essa, ainda é muito imatura, estas cólicas é por causa da imaturidade do sistema. É um dos fatores, mas há muitos. Podemos ter efetivamente desajustes da flora intestinal e é aqui, nestes casos, é que faz então sentido poder introduzir algum probiótico, quanto mais não seja, eles também mal não fazem, portanto podem trazer aqui alguma melhoria nestas questões intestinais. E aqui sim, depois também se podem investigar melhor questões de intolerâncias, alergias, porque elas efetivamente existem. Mas isto é só um dos fatores dentro destas questões digestivas, digamos assim. Portanto, estes são normalmente os desconfortos mais evidentes, aqueles que a família mais ouve falar, aqueles que vai conhecer melhor o bebê e vai conseguir perceber o que é que está a acontecer, e depois há aqui muitas estratégias. Agora, Marlene, há depois aqui outros, vamos entrar aqui num campo mais, mais específico, há aqui outras coisas, muitas vezes menos conhecidas ou mais conhecidas, mas que depois não se associam tanto a este desconforto e podem estar ali na base, e desde logo o bebê é muito pequenino, não é? E às vezes ainda escapa.
Exatamente, sim. Aqui há questões que é a estrutura do bebê, não é? Que por vezes é muito desvalorizada. Achamos que o bebê não tem ossos nem músculos, não é? Só tem barriga e que só a barriga é que dá cólicas. E é importante perceber que efetivamente há tensões que estão, seja ao nível de... É claro que não se vai manipular um bebê, nós não manipulamos os bebés como se manipulam adultos. As nossas técnicas são muito suaves, são muito delicadas. A maior parte deles acabam por adormecer, assim que a tensão começa a diminuir, eles acabam por adormecer na sessão ou vão relaxados para casa. É importante desmistificar isto, não é? Porque depois associa-se aqui a outros conceitos dos adultos que não têm nada a ver, está bem? Pois. E, ainda só por fazer aqui vou acrescentar a tua parte da subcarga, da hora da bruxa, que é difícil. Há bebés que dormem muito pouco. E que um bebê que está recém-nascido e até, sei lá, ali os 6, 7 meses, precisa dormir muito também. Estar acordado 1h30 no máximo, porque se escala da 1h30 já vai entrar num ritmo de irritabilidade muito forte e vai ser mais difícil fazer baixar aquele ritmo e entrar no sono. Às vezes é importante também perceber porque é que o bebê não dorme, porque o bebê mama, dorme, ok? Acorda um bocadinho e depois volta a mamar, dorme. Quando não tem este ritual, é importante, porque a mãe chega aqui e diz, ele não dorme uma única hora no dia, o bebê tem de dormir 20, 17, 18, 20 horas e ele dorme 10 horas. Temos que pensar porquê, está bem? Deixo esta questão. Exatamente, exatamente. Eu tinha aqui a notinha, Marlene, de voltarmos a isto no fim, porque acho que até se consegue ter depois uma visão muito global do que é que pode não fazer o bebê dormir, mas efetivamente isso é um alerta muito importante. O bebê tem que dormir, portanto, se alguma coisa não o está a impedir de dormir, é importante perceber. E pode ser, de facto, questões mais estruturais, podem ser questões mais desta sobrecarga sensorial, do próprio ambiente, que alguma coisa pode não estar, ou normalmente tudo um bocadinho já misturado. Não é? Estes fatores todos ali um bocadinho misturados. E depois aqui a questão do pediatra é uma peça fundamental, está bem? Que felizmente cada vez mais os pediatras já têm esta envolvência e já percebem o benefício que têm dos bebés fazerem esta fisioterapia pediátrica diferente um bocadinho da convencional, está bem? Eles já começam a perceber que quando intervimos nesta parte do tecido mais facial, que é no fundo onde nós fazemos a maior parte da intervenção, há resultados, ainda que às vezes lhes custa perceber aqui algumas questões, mas eles percebem que, ok, eles chegam lá melhores, o feedback dos pais é positivo, por isso não se comprometeu a saúde do bebê nem da família. Exatamente. É sempre importante, porque, por exemplo, há protocolos que são hospitalares, e vou só aqui uma introdução, os torcicolos, por exemplo, é importante sempre o acompanhamento médico, às vezes é preciso fazer uma ecografia às ancas, porque eles próprios já têm uma relação, que sempre que o bebê tem um torcicolo temos que perceber o que é que está com a anca, ok? Esta ligação cá em cima daquele ossinho do occipital, que eu tenho aqui um crânio. Tens um crânio. Tenho aqui um bebezinho 38. A Marlene acha maravilhoso o crânio, mas isso às vezes assusta um bocadinho as pessoas. Pois é. Este sim tem uma ligação direta com o nosso último osso da coluna, que é o sacro, está bem? E estas alterações, eles já têm esta noção, também às vezes é só começar a encaixar aqui algumas pecinhas, também a nossa missão é ajudar também a encaixar aqui peças. Exatamente. E por isso é sempre importante o acompanhamento, está bem? Agora, nós como pais, como tu já referiste nisso, temos de ser também críticos do nosso bebê e não podemos aceitar as coisas só porque sim. Temos que perceber, ok, nós é que estamos 24 horas com o bebê e é que também temos que fazer aqui algo, ok, mas isto não é normal, este choro é diferente daquele, porque a pais já sabe identificar aquele choro de irritabilidade do choro de mimo ou do aconchego, está bem? Ou um bebê que está sempre agarrado à mama. Quer dizer que há aqui algum desconforto e temos que perceber porque é que ele não consegue ser durante algum tempo independente, porque durante algum tempo tem que ser um bocadinho independente, não tem que estar sempre ali. E depois há aqui muitas questões, temos o problema dos refluxos, neste caso mais o bolsar, o refluxo já é patológico, aí temos que exatamente. identificar, está bem? E é mesmo uma patologia associada, tem que haver uma medicação, mesmo assim podemos sempre melhorar aquela condição, está bem? Seja no refluxo, seja no bolsar, que é aquela, pode ser, chamamos misto, que é quando sai assim leitinho no cantinho da boca, ou em jato quando é projetado, que às vezes há bebés que, já vou falar um bocadinho de origem disso, parece que é mesmo vomitado e sai com uma projeção muito forte, está bem? Isso chama-se o bolsar em jato, ainda não é patológico, é uma imaturidade. Depois há outras questões que pode ser mesmo patológico, por isso é que nós reforçamos sempre aqui a importância do acompanhamento do pediatra, que é sempre quem está mais familiarizado com estas questões. Marlene, e até porque essas questões, lá está, às vezes o risco isso traz desconforto ao bebê, é natural, mas a verdade é que também traz muito aos papás a questão do bolsar, acabam por depois todo o envolvimento, ou seja, todo o manuseamento até do bebê, acaba por condicionar um bocadinho às vezes o desenvolvimento dele.
Sim. Porque tenta, não vou mexê-lo muito, não vou, porque depois vai bolsar, e a verdade é que o bolsar torna-se depois a origem, às vezes até de alguns, aqui é muito a minha praia, mas alguns atrasos do desenvolvimento, porque de facto o bebê, que nós estamos sempre a dizer que não é um bibelô, que não se parte, que deve ser até bastante tocado, bastante movimentado no espaço, acaba por, quando tem estas condições, não é? Ser muito mais protegido. Portanto, mais uma vez é importante, ok, vou perceber o que é este pulsar, quanto mais não seja para desmistificá-lo e ficarmos mais tranquilos de que podemos e devemos manusear aqui o bebê com tranquilidade. Importante. Há um conceito em inglês que é o tummy time, está bem, que há muitas mães que vêm, e o dar de barriga para baixo é fundamental mesmo para melhorar a função do estômago também. Não tenham medo, ele vai bolsar de qualquer maneira, não é por vocês estarem... Exato, é uma boa forma de colocar as coisas. Ele vai bolsar de qualquer maneira. É importante respeitar aquele movimento de estar ali um bocadinho da vertical pelo arrotar, porque depois há bebês que têm dificuldades em arrotar, e isto tem muito a ver com a função do estômago. E aqui entra aquela parte mais estrutural que eu vou falar, que é a importância do diafragma que tem, seja para o refluxo, seja para os gases, está bem? Aqui temos que avaliar sempre este músculo do diafragma, porque, como eu explico aos pais, o diafragma é um guarda-chuva aberto. Quando estamos por baixo, o diafragma é assim muito amplo e forte, é um músculo muito forte, e os bebés numa fase inicial não têm a respiração diafragmática, isso só aparece aos 6 meses, e esta respiração mais imatura tem muitos soluços, está bem? Que são lá está as contrações, os espasmos do diafragma, facilmente põe em tensão o estômago é aquela ervilhazinha que está o válvula ali abaixo. Se tivermos um diafragma que está comprimido, esta válvula que por si é imatura, é normal ser imatura, está constantemente a abrir e a fechar, e em alguns bebés faz isto, o refluxo, está bem? Ou o bolsar, que depois também há aqui outra questão, que é o refluxo oculto, que ainda é mais perigoso. Quando vocês perceberem que o vosso bebê está ali mais a mastigar leitinho, está bem? Parece que está ali, parece ter uma pastilha dentro, bem ali. Este é um bocadinho mais delicado, porque depois há ali os ácidos do estômago, que estão ali a circular, e pode colocar ali a haver algumas inflamações. Exatamente. E em todas estas questões, que não deixam de ser médicas, mas a fisioterapia pediátrica, segundo o conceito empírico, pode ajudar estes bebés, está bem? Porque nós vamos tirar, ou tirarmos esta tensão, ou induzirmos a um relaxamento destas estruturas, vai melhorar e reposicionar, aqui neste caso o estômago, vai tirar aquela aponevrose que envolve os intestinos, vai ficar mais relaxada, os intestinos funcionam melhor, ok? Exatamente. Tudo é mais fácil. Às vezes o bebê tem um conjunto de coisas, nós vamos falar separadamente, mas há bebés que têm, nós tipo, não fazemos uma checklist, mas vemos o que é que o bebê tem. E às vezes só tem uma coisa, outras vezes tem um bolo de coisas. Exatamente. Tem desconfortos à frente, tem desconfortos atrás, e aquilo é uma confusão. Bem, coitadinhos. Há miúdos que fazem, meu Deus, são os verdadeiros campeões, porque É mesmo, estão com muita atenção e mesmo assim, sim. E depois isto tudo se repercute. E já agora eu vou aproveitar só essa dica, Marlene. Informação até é diferente originalmente, só para vos dar aqui uma notinha muito rápida, não tem a ver connosco, está bem? Mas os nossos caminhos cruzaram-se numa formação que a Marlene já tem completa, eu ainda estou no percurso, mas que é a terapia manual pediátrica integrativa, tem assim um nome muito pomposo, mas que de facto é uma abordagem da fisioterapia pediátrica que junta, digamos assim, o melhor dos dois mundos, dois são mais até, mas vá, ou seja, das questões da estrutura do bebê, o corpo, se pensarmos no bebê como um corpo, com todos estes sistemas que têm que estar muito bem aliados, como a Marlene acabou de explicar, está tudo ligado, mas depois é um bebê que está em desenvolvimento e que muitas das vezes as questões também da estrutura estão a interferir depois com as capacidades propriamente ditas do bebê, físicas. E aqui, que é muito mais a minha área, porque eu venho um bocadinho mais da neurologia, portanto tradicionalmente conheço mais, ou chegam mais estes bebés que estão um bocadinho atrasados, e o que nós vimos é que muitas das vezes tem que ver com estas questões estruturais que estão nos primeiros meses, primeiros 14, 12, 14, pode ir até 18 meses de vida, tem muito que ver também com períodos de crescimento mais rápido e que depois vão interferir com as questões de desenvolvimento motor, que também, infelizmente, às vezes não é tão valorizado assim, com todas as repercussões que isto depois pode ter para a frente. Portanto, efetivamente, e nós nestes Minutos Azuis, por acaso, temos feito muito esta ligação, a verdade é que todos estes momentos têm influência naquilo que depois é o sucesso, entre aspas, da criança pela vida fora, em todas as áreas de desempenho, digamos assim. Portanto, isto para dizer que estas questões são muito específicas e, apesar de os pediatras estarem alerta, são questões, pronto, mesmo muito de terapia manual, de perceber ali aquelas estruturas, e é importante muito ter estas duas
estas duas visões. Pronto. Marlene, desculpa, te estou sempre a interromper. Não, estás sempre a acrescentar, não a interromper, a acrescentar. Exatamente. Mas falavas aqui, pronto, desta questão dos... Outra questão que também pode estar envolvida aqui nesta questão mais gastrointestinal, também há um nervo muito importante, que é o nervo vago, que aqui é mais relacionado com a estrutura, que sai aqui da base da cabecita dos bebés e dos adultos, não é? Ou vai controlar toda a parte, seja do estômago, seja da motilidade dos intestinos, a nível do sistema nervoso. E por vezes, às vezes, o bebê até está bem, nós fazemos sempre os pais, às vezes, com aquela questão, eles têm aquela barriga muito dilatada, porque há bebês que têm uma barriga que parece muito grande, e aí tem a ver com estas tensões, também esta alteração do diafragma, em que o tórax tem que ser igual em relação à barriga, não podemos ter uma barriga maior que um troncozinho, que é esta parte de cima. E às vezes está tudo bem aí, temos que ir perceber ali, ir à estrutura, ir à cabeça, perceber como é que está ali aquela cabecinha, se há ali mais tensão, porque os buraquinhos dos bebés são muito pequeninos e com muita facilidade aquilo fica. Eu costumo dizer que aquilo é tipo a canalização entupida, não é? Do grosso modo, porque é mesmo, basta bem haver ali, porque aquilo é tão pequenino, se houver lá mais tensão num grupo muscular, daqueles músculos na base da cabeça são tão pequeninos, que vai comprometer uma série de coisas. A parte da gastrointestinal, mas depois também temos a outra parte que é da amamentação, que é uma das coisas que é um bocadinho desvalorizada e que felizmente também a checamos, e nós temos uma no nosso centro, a nossa querida Mónica, que eu sei que ela estava ali a ouvir um bocadinho. Mónica, está em formação também hoje, não se pôde juntar a nós. Ela já veio ali dar um comentário e uma força, que a Mónica já tem uma visão fantástica sobre isto também, ela percebe que há ali tensões que por mais a gente esteja ali na parte mecânica, se não for lá atrás, aquilo não funciona. E melhor é... Marlene, mas eu vou interromper porque isto é mesmo muito importante. A Marlene está a dar tanta informação e eu vou só fazendo aqui salientar, porque é isso, as questões da amamentação, eu já disse isto uma vez aqui, até nestes minutos azuis também, está muito, às vezes ficamos muito presos na mãe, não é? Nas questões da mãe, quando se calhar a grande maioria das vezes as questões estão aqui relacionadas com estas questões de sucção do bebê e estas tensões que a Marlene falava, né, na base ali do crânio e tudo mais, portanto, é de facto, não nos podemos ficar só por, não é? É isso, é pensar que são as maminhas da mãe que não prestam, porque depois ouvimos, é isso não tem essa mama não sei o quê, e por vezes não, um bebê, todos os bebés, é aquilo que eu explico sempre, os bebés, a gente não precisa de ensinar nada aos bebés, nós somos tão bem feitos, quem nos fez, não sei quem foi, dependendo das nossas crenças, seja quem for, fez-nos de uma forma fantástica. Foi uma equipa, de certeza, para fazer uma coisa tão bem feita. Alcance, porque pensou em todos os pormenores. E então, ele tem lá tudo, depois é só esperar que as coisas aconteçam. Agora, às vezes há bebês que têm pequenas alterações, sejam elas de qual for a ordem, que as coisas não acontecem de uma forma natural. E aí temos que perceber porque é que não acontece de forma natural. E às vezes o primeiro desafio é isso, é a amamentação. Eu vejo muitas mães a desistirem da amamentação, porque se põe muita culpa, lá está, e falaste muito bem da mamita, está bem? Que não é. Há bebés que são muito preguiçosos e temos que perceber porque é que eles são preguiçosos. Não é só porque eles ainda estão muito lá na barriga da mãe. O bebê assim que nasce, tem um efeito de sucção poderoso, ok? Ele sabe mamar, não precisa de ninguém, ok? Quando precisa, então temos que perceber porquê, ok? Às vezes temos que fazer um mix, temos que ajudar a mãe, às vezes temos que ajudar ali realmente na maminha, mas uma boa parte está mais o problema no bebê, não tanto na mãe. Senão isto depois até é um ciclo vicioso, não é? Esta questão da amamentação é tão importante. Pois isto é um ciclo, porque de facto se começa a haver muita ansiedade em torno daquele momento, hormonalmente isto também não vai trazer vantagem nenhuma, portanto realmente mais tarde ou mais cedo muitas vezes o leite acaba por, a produção de leite, não é? Porque estamos efetivamente no outro extremo que interessa em termos de hormonais, pronto, e aqui lá está, a questão daqueles, porque lá está, esta base aqui cá de cima sai a informação toda cá para baixo. E por vezes, mais uma vez, os bebés têm ali aquela parte mais tensa e temos, que uns raminhos, que são os pares cranianos, que são responsáveis por toda a parte sensitiva, a parte motora, a parte do movimento, que por vezes, lá está, estão um bocadinho mais comprimidos e não conseguem ter a força para enviar a informação para a boca do bebê. E eu já ajudei muitos bebés nesse sentido, que estão com os sinais muito apagados, nem sequer têm os reflexos, nascem com os bebés, nem sequer têm o reflexo de busca, que é assim que sentem maminha, vão logo atrás. E por vezes temos que dar aqui uma ajudazinha, isto é muito importante, está bem? Nós falámos disto nos minutos azuis que eu estive com a Carolina, que é terapeuta da fala, portanto, mesmo para o desenvolvimento depois da fala, né? Pondo isto agora lá muito para a frente, mas às vezes são questões, lá está, que vêm destas fases tão precoces na vidinha dos bebés, exatamente. Sim. E depois aqui há questões respiratórias, também são importantes. Quando as mães abordam, tipo, eles já têm muitas secreções.
mas isto é a minha postura na vida, eu não sou não sou fundamentalista, eu acho que temos que beber um bocadinho dos dois lados e depois filtrar a nossa realidade. Nunca é a minha primeira abordagem logo a alimentação, atacar logo forte na mãe, lá está, mais uma vez, pôr a culpa na mãe. Mas temos que perceber, ok, se a estrutura está bem, se está tudo a funcionar bem, porque é que um bebê tão pequenino tem tantas questões? Isto é uma coisa que acontece muito, eu nem tinha esta noção. E aqui, por vezes, sim, está na base uma alimentação e, efetivamente, já começam cada vez mais a haver estudos que a lactose ou a proteína da vaca, que não é só a lactose culpada, está bem? A proteína da vaca também é muito importante, está aqui responsável pelo aumento das secreções, porque isto faz-nos aumentar o número de secreções e elas ficam mais espessas, é mais difícil expulsá-las, ok? Exatamente. Uma forma de fazer isso, às vezes, é um teste tão simples, porque há mães que ainda têm muito hábito de beber o leitinho de manhã e às vezes antes de ir para a cama bebem um copinho de leite. E por vezes o fator desse excesso de secreções está por aí. Por outras questões também, pode ser pelos trigos, os glútenes, mas normalmente o leite tem uma relação muito forte com as questões dos bebés e a respiração. Porque eles numa fase inicial, se não tiveram nenhuma complicação pós-parto, aquela questão de ter que ser aspirado, porque houve ali outros... Exato. O bebê não tem já estas questões todas, como já aconteceu chegar aqui bebés, ou mães que me perguntam se é normal, isso não é de todo normal. É normal ter umas caquitas que a gente põe ali um bocadinho de soro e limpa e sai, ok? Mas queria deixar este alerta porque Sim. às vezes é E importante... Marlene, e já agora deixar aqui só a mesma dica, que são aquelas três coisas que estão muito ligadas, não é? Portanto, questões de pele, questões aqui mais digestivas e questões de respiração, ok? Se aparece uma, estar atenta, porque Eles andam de mão dada, andam de mão dada. é um casalinho, Exatamente. anda assim em casal, às vezes assim... Depois temos aquelas questões que já começámos aqui a falar nisso, que eu introduzi, que é aquele chavão da cervical, está bem? Do pescoço, porque esta ligação da cabeça com o pescoço, como eu já referi, é dali de onde sai muita comunicação, e às vezes temos crianças mais velhas, parece que a cabeça não comunica com o resto do corpo, não é? Exato. A informação não passa. E então quando vamos ali libertar tensões, porque não é só os adultos que têm tensões, lamento, os bebés também têm, isto é uma realidade, felizmente cada vez mais já podemos mudar a realidade destes bebés e crescendo de uma forma mais saudável, mais tranquila, e a realidade das famílias, porque isto não é só dos bebés, não é? Porque Sim, isto exatamente. todo o conjunto, não é? E lá está. E aqui, por vezes, das questões mais estruturais relacionadas com o pescoço, com a cabeça, pode ser já da barriga da mãe, e cada vez mais as mães dizem isso, eu senti-o sempre do mesmo lado, ele teve sempre do mesmo Exatamente. lado, ok? Seja por uma questão de gêmeos, está bem? Porque também há sempre um que ocupa mais espaço que outro, e outro fica ali assim mais no cantinho. A tua expressão do sofá para um estar com dois. Exatamente, é um T1 para 2, não T é? um para dois, exatamente, meu sofá, o T um para Pois. dois. Oh, exato, é o sofá também, mas o ter um para dois às vezes não é fácil. E depois também, às vezes temos mães que não têm uma estrutura, até nem é muito grande, e depois têm bebés grandes lá dentro, ok? Que também faz com que isto altere aqui um bocadinho os bebés. Depois o encaixe muito cedo, também, o facto de eles estarem ali muito tempo com o crânio, com a cabecinha nos ossinhos da bacia também faz com que há aqui umas alterações de posicionamento dos ossos e uns ficam assim mais, às vezes até os pais, nota-se assim uns degrauzinhos na cabecita, seja à frente ou atrás. E cria também alguma ansiedade, não é? Aos papás. Isso pois, mas isto é tudo muito fácil. O crânio tem uma capacidade de neuroplasticidade muito grande. Se nos adultos consegue fazer coisas bonitas, nos bebés então assim tão pequeninos, é o que eu digo aos pais, quanto mais cedo melhor, porque há uma coisa muito importante que é a memória muscular. Se nós deixamos de ganhar muita memória muscular daquela tensão, vai ser muito mais difícil desativá-la, anulá-la, porque quando chegam aos 6 meses é tudo muito mais, há mais envolvência, há mais gastos, há tudo mais. Tudo E há mais. toda uma família que está desgastada, porque há bebés que são muito exigentes. Hoje em dia há muito o conceito do bebé intenso, não é? Cada vez mais se fala nisso, porque lá está, vem destas alterações um bocadinho estruturais, está bem? Que às vezes passam um bocadinho aqui ao lado de algumas especialidades, mas é importante os pais terem esta consciência, está bem? Porque lá está, um torcicolo pode dar cólicas. Isto Pois, exatamente, a gente está a falar disto tudo muito, mas também podem ver na página do Facebook da equipa o Alterna. torcicolo pode dar cólicas. Um bebê que está com refluxo pode dar cólicas também. É importante tirar daqui a ideia que as cólicas é só da barriga, porque depois eles chegam aqui. Exatamente. Ele até faz bem cocó e liberta muitos gases e ele tem tantas cólicas.
E depois vamos ver tal e com um torcicolo latente, que não foi diagnosticado na maternidade, torcicolo congénito, ou mais tarde, porque os torcicolos às vezes conseguimos perceber que foi logo da barriga da mãe, porque a memória do tecido é tão forte, atenção, é tão forte que percebemos que aquilo não é foi diferente, claro. exatamente. Consegue-se perceber. Ou então, ok, está mesmo sempre na mesma posição e causou ali aquela questão muscular. Mas dá para perceber se é um congénito ou se não é. É muito fácil na parte da terapia manual perceber isso. E essa questão é muito importante e cada vez mais as mães já procuram. O uso das ventosas também acabam sempre por deixar aqui umas alterações, nem sempre, atenção, a ventosa nem sempre é a causadora de, porque às vezes os médicos usam só ventosa só para dar ali porque a mãe está muito anestesiada e não consegue operar e é preciso só dar ali um pulinho. Às vezes não, também, mas não quer dizer que obrigatoriamente um bebê que nasce por ventosas vai ter problemas, não há uma relação direta. Mas se as mães puderem fazer uma consulta sempre que o parto for muito rápido ou muito instrumentalizado, ou houver mães que estão horas em trabalho de parto, sim. Períodos de expulsão longos, porque ali lá está, o crânio tem uma capacidade de neuroplasticidade, temos que dar um timing de 72 horas para os ossinhos do crânio. Sim, exatamente, Marlene, isso é muito importante, portanto o bebê pode vir, entre aspas, todo avançado, o início, as primeiras 72, ok, ver o que é que acontece, mas depois, muitas das vezes, até ficam às vezes algumas tomadas de decisão sobre pedir ajuda, até me assusta, só sobre a questão estética, não é? Porque é estético, não é uma questão de estética, que também não tinha questão nenhuma, já falei disto várias vezes, também não tinha questão nenhuma, nós queremos que o nosso bebê tenha a cabeça direitinha e não, não é problema nenhum, mas a questão é que, e falando aqui, porque a Marlene está maravilhosamente a falar disto, mas é importante, ou seja, nós já falámos aqui do refluxo, de bolsar, isto agora aqui é o mundo, já falámos das questões aqui mais das alterações de sucção, de deglutição, respiração, tocámos aqui um bocadinho, só estou aqui a organizar algumas ideias, Marlene, ver se estamos bem. Mas pode fazer questões. Exatamente, as questões das tensões aqui mecânicas aqui do pescoço, digamos assim, coluna, pescoço, cervical, ok? E agora estamos a tocar um bocadinho nos torcicolos, portanto nesta questão do bebê que vulgo, olha mais para um lado do que para o outro, e a questão das assimetrias, portanto, do crânio, ou seja, a chamada plagiocefalia, porque estes termos ainda não são assim tão conhecidos assim de toda a gente, mas de facto são muito frequentes nos nossos bebés, e lá está, falávamos agora desta questão destes achatamentos até do crânio, são muito mais do que questões estéticas, não é, Marlene? Sim, desculpa, estava só para irmos percebendo todos estes fatores que estamos aqui, que podem trazer desconforto, que podem trazer choro e que no fundo não tem nada a ver com aquele conceito pobrezinho das cólicas que às vezes ainda existe. Exatamente. Depois há aquela questão das assimetrias do crânio, que hoje em dia os pais já são mais observadores também, e do torcicolo. Não há uma relação também causa e efeito. A criança pode ter um torcicolo e pode não ter uma plagiocefalia. Da mesma forma, pode ter uma plagiocefalia e não ter um torcicolo. Porque a origem das plagiocefalias pode ser por uma questão estrutural, do torcicolo, ou por uma questão posicional, está bem? Exatamente. São as duas origens das plagias. Temos que perceber o que é que levou a que. E aqui, posicional, porquê? Porque muita barriga para cima. Para dormir é para a barriga para cima, mas quando o bebê está desperto, lá estamos nós outra vez sempre a dizer a mesma coisa, barriga para baixo. Com barriga para baixo as cabecinhas não têm motivo para ficar achatadas, nem para ficar assim ralinhas de cabelo, como às vezes vimos em alguns bebés, está tudo dito. Pronto, e em relação isto é o mundo das plagiocefalias, mas só deixar aqui este alerta que é muito importante o bebê, sempre que está desperto e disponível, também temos que perceber se o bebê está disponível, tem que estar de barriga para baixo, desde o momento que nasce, não há mistério, independentemente de bolsar, ter outras questões patológicas ou mesmo neurológicas, o bebê pode estar de barriga para baixo, só beneficia, muito importante para a coluna, para a estabilidade da coluna, está bem, do tronco, para depois no futuro não ter que ser ali levar a porrada da Carla, que ela dá, entre aspas, para trabalhar ali o tronco também, é muito importante estar sempre barriga para baixo, vai ajudar na prevenção dos aplanamentos também, vai potenciar o desenvolvimento motor da criança, porque o bebê desenvolve-se de barriga para baixo. Há bebés que só conhecem o teto da casa.
Exatamente. E não pode ser, também tem que conhecer o chão. Às vezes temos muitos medos o excesso de cuidado e de proteção limita o desenvolvimento do bebê. Temos que nos começar aqui a libertar um bocadinho. Nós antigamente éramos criados de qualquer maneira e agora temos muitos medos. E o chão é assim, e o chão é cozido. Sim, sim. E nem vale a pena falar do Covid, porque isto já se nota de há uns anos para cá, eu já tenho aqui uns anitos, já consigo fazer aqui quase uma estatística, isto já vinha de trás, este excesso às vezes de preocupação, que é na melhor das intenções, ninguém aqui está a julgar, mas a verdade é que não estamos de facto a levar o desenvolvimento das nossas crianças por um bom caminho. Isto tem que ser dito, nós já repetimos, acho que não houve nenhuma edição dos Minutos Azuis que nós não disséssemos isto, porque de facto estamos a tirá-los desta conquista do corpo que não há volta, eles têm que a fazer inicialmente no chão, são eles que têm que dominar o corpo, o espaço e pronto, e depois ainda por cima tem estas vantagens todas. Marlene, só dar aqui uma notinha, que às vezes estas sugestões que nós fazemos, claro, pode soar que somos suspeitas, mas é mesmo um facto, estes check-ups que nós às vezes até sugerimos, tá bem? Não é porque é moda, é mesmo porque pode ajudar a perceber aqui alguns desajustes que a criança possa ter em termos estruturais, mas depois também são muito importantes porque também podem receber algumas informações, ou seja, porque depois estas questões de estruturas, como eu já disse, podem trazer desafios em termos da programação motora. Portanto, e é bom os papás recebem, entre aspas, um tratamento ali mais manual, mas depois sabem naquela idade o que é que a criança está a fazer e o que é que pode potenciar. E isto também traz, às vezes, uma tranquilidade que vale por si, não é? Nós podemos realmente ajudar, porque muitas das vezes o risco destes torcicolos que ficam durante muito tempo não detectados, ou estas questões que tu falavas até dos reflexos de busca, isto depois, por exemplo, só o exemplo do reflexo de busca que faz com que a criança não faça a exploração dos movimentos do pescoço na sua plenitude, que vai depois interferir com tudo o que tem a ver com a coordenação manual, portanto isto depois acaba por ser um ciclo, e então é importante travar-se ali logo de início, não é, Marlene, nos desafios que possam surgir. Pronto. Só para fechar aqui esta questão das assimetrias do crânio, que são as plagiocefalias, mesmo que há crianças que, isto não é consensual pelos pediatras, mas há crianças que têm pequenas alterações no desenvolvimento, seja das pernas ou dos braços, que pode estar aqui associada, às vezes é uma discreta plagiocefalia ou uma discreta assimetria, mas lá está, por causa daqueles buraquinhos por onde saem aqueles nervos e aquelas informações todas são cruciais para o desenvolvimento, para o plexo braquial, no caso dos braços também, pode estar ali um bocadinho comprometido, mais apertadito e faz com que não flua, depois há assim uns bracinhos mais rodados para dentro, ou que faz assim uma flexão exagerada, ou que tem um padrão assim de extensão, isto é, está sempre com o cotovelo esticado, quase que tem Exatamente. São pormenores, porque os bebés são feitos de pormenores e, por vezes, os médicos dizem-nos aqui que é um bocadinho normal, tal como as cólicas, está bem? Só para deixar aqui esta alerta que é importante, porque há muitas destas coisas. Porque depois, se o bebê não tem um bom posicionamento de braço, só de pernas, vai comprometer também o desenvolvimento de barriga para baixo, está bem? Isto também é muito importante. Exatamente. E até aos 2 anos conseguem-se fazer trabalhos de crânio também muito suave, lá está, são técnicas muito suaves, não manipulamos nada, conseguem-se melhorar as assimetrias de uma forma muito, muito, muito boa, está bem? Fica aqui esta dica para fechar aqui este tema, está bem? Exatamente. Marlene, e acabámos por passar um bocadinho. E, olha, eu estou chocada, eu estou a olhar para o relógio e estou chocada. Como é que já são as horas que são? É isso. Eu não vi comentários, eu não vi nada, estava só aqui a absorver. É muita coisa, é muita coisa. Acho que fomos muito ambiciosas. Mas, Marlene, só a dar conta, voltando aqui um bocadinho ao tema do sono, não é? Muitas das vezes, todas estas questões que nós referimos aqui podem ser as que estão na origem também aqui da dificuldade. E, exatamente, entre outras questões, não posso deixar aqui de referir que muitas vezes este ambiente sensorial também não é o mais propício à questão da criança adormecer, e há crianças que efetivamente precisam de que se lhes dê alguma informação mais concreta de que é hora de desligar um bocadinho e pronto, e tem que ser através deste ambiente, também ir muito àquelas estratégias ali precoces do colo e tudo mais, mas
sem entrarmos depois naquele receio de agora vou viciar porque só adormece, tem é que se perceber porque é que então adormece no colo, não é só vício, é muito provavelmente por esta questão da informação sensorial, isto também dava um mundo, mas estas questões muitas vezes interferem com o sono, e eu costumo dizer que o sono interfere com a família toda. Portanto, claro que não vale a pena estarmos aqui com utopias de quando temos um filhote, não é, Marlene? Nunca mais vamos dormir da mesma forma, mas não é preciso chegar às vezes quase ao esgotamento a todos os níveis, que nós às vezes assistimos em algumas famílias e que de facto se pode aqui gerir de forma simplificada e vendo, como disse a Marlene muito bem, com o espírito crítico, juntando as informações todas. Nós não estamos aqui de todo a esgotar todas as questões que podem levar a desconfortos do bebê. Clinicamente o bebê tem que estar bem acompanhado, bem avaliado, médico de família, pediatra. Portanto, fazer essas consultas todas direitinhas, mas às vezes há coisas que estão recorrentes, que não se resolvem, que se calhar aqui podemos mesmo dar aqui uma ajuda, não é, Marlene? Sim. Agora, Marlene, só dando aqui uma ideia, tu acabaste por dar aí dicas muito importantes, e pronto, e olhando para o relógio estou desiludida porque pensei que pudéssemos aqui conversar um bocadinho mais, mas depois há um sem número, ou seja, a partir do momento em que para as famílias fica mais clara esta questão de todos os fatores que podem estar na base daquele choro do bebê que é difícil de controlar, e há fatores que os papás vão ficar especialistas, há outros que podem então precisar de alguma ajuda, mas a partir daqui é mais fácil perceber também a multiplicidade, não sei se isto diz assim, de estratégias que nós podemos utilizar. Portanto, efetivamente há posturas antiálgicas, portanto, que aumentam o conforto do bebê que os papás podem aprender, sem terem que ficar especialistas em massagem, mas há de facto pequenas técnicas que podem ajudar, por exemplo, nessas questões até digestivas, para que não seja logo, porque há muitos papás que também nos reportam que mesmo relativamente aos cocositos, precisam logo muito da estimulação, de utilizar a cânula, portanto há muitas outras estratégias previamente a isso que podem ser utilizadas. Há aqui 2 ou 3 estratégias relacionadas com o toque, nomeadamente o pele com pele, Marlene, olha, eu costumo dizer, há problemas com o bebê, façam pele com pele, porque a probabilidade da pele com pele ajudar, não é? É sempre, É sempre. imensa, imensa. O pele com pele é mesmo... O pele é prioritário. É prioritário e nós temos que nos despir aqui um bocadinho às vezes das complicações e colocar muito isto em prática. Mamãe e papá também pode ser, mas de facto é importante e temos clima para isso, às vezes queremos aqui um bocadinho este receio. Da mesma forma que o pano ou as mochilas, portanto o baby wearing, Marlene, também é algo que nós preconizamos bastante pela questão até da verticalização, claro que muita atenção, não é, na compra desse material para garantir que depois em termos, é mais ali a anca, não é, Marlene? Tem que ser largo, tem uma base larga. Exatamente, portanto as pernocas bem abertas para estar. E depois efetivamente ter atenção e poder pedir aqui alguma ajuda na questão das dietas, na questão da introdução eventualmente de alguns probióticos, às vezes mais do que mudar o leite, não sei quantas vezes, ou questionar o leite da mamã, é ver estes outros detalhes. E depois, eu também não posso deixar de referir isto, até porque nós na equipa trabalhamos muito destas questões e conversamos imensas vezes sobre isto, tem que ver com as rotinas, porque as rotinas também são muito organizadoras. Portanto, a partir do momento em que o bebê já é um bocadinho mais crescidinho, é importante os papás não é ficarmos obcecados com horários e tudo mais, mas como no adulto, quase aquele exemplo que eu dava no início, não é, Marlene? Se nós anteciparmos um bocadinho a sequência de acontecimentos que vamos ter, isso também vai ajudar a nós estarmos mais tranquilos. Então, por exemplo, na creche tudo funciona bem. E aproveito para mandar um beijinho à Catarina, que ela é a coordenadora lá da creche da Vieira, ela está sempre atenta a estas coisas para melhorar lá os bebês. Ai, que bom, que bom! Ela está sempre a ver estas questões do alface. Porquê que na creche funciona bem, não é, Catarina? Porque há rotinas para tudo. O bebê precisa de saber a antecipação das coisas. Ele na creche é tudo tão organizadinho, que ele precisa de sentir aquilo que tu falaste ao início, que alguém está a cuidar deles, que não vai depender deles. Ok, tenho aqui esta pessoa, ela vai garantir que não me vai faltar nada e está ali relaxado. Por isso, simplesmente isso. É tudo muito simples.
E é claro que a questão do sono também é uma coisa, já que falámos aqui no sono, os sonos, eu tenho mesmo preocupados, agora ele vai para a creche em casa, não me dá nada, esqueçam isso, na creche elas deitam na caminha, ele fica lá. Não há barulhos da mãe, não há a mãe, não há o pai, não há a avó a satisfazer logo todas as necessidades do bebê, não é? Eles sabem que ali naquele Vão contexto aprender, é outro contexto e eles vão aprender a ajustar-se muito fácil. Às exatamente. vezes, mas tem muito medo disto ele não dorme cestas nenhumas e agora vai para a creche. Calma. É claro que se o bebê tiver muito desconforto, atenção que na creche também vai ser desafiante, se tiver aqui É outro alterações. sinal de alerta, portanto, um Se bebê o que bebê estiver também. bem organizado, tiver tudo ok, então vai correr tudo muito bem. Fiquem super tranquilas porque lá está. Não é fácil reproduzir horários de creche em casa, esqueçam isso. Mas pelo menos a rotina do deitar e respeitar algumas horas da refeição que são muito importantes. Tentar ajustar isso, porque há muitas birras que nós compramos com os nossos filhos é por falta de sensibilidade Exatamente. nessas questões, está bem? Mas cumpram pelo menos a rotina do deitar. É fundamental. E ter uma rotina de deitar. Exatamente, e é isso mesmo, porque depois permite distinguir aquilo que às vezes cedo demais achamos que eles já estão com manhas e que já é, não é, os tais vícios, e é tão cedo, e o bebê ainda não tem nada disso, coitadinho. E em compensação, se não estabelecemos rotinas, depois vai ser mais tarde difícil distinguir de facto o que é mais comportamental ou o que é que de facto é um desconforto. Pronto, ou seja, o segredo é ter tudo mais organizadinho desde sempre, para nós não. Está aqui qualquer coisa diferente e efetivamente há de haver aqui um desconforto, porque isto é uma ansiedade muito grande que as mães têm. Como é que eu vou ler os sinais? Como é que eu vou saber? E depois, Marlene, é isso mesmo. Muitas das vezes é recorrer mesmo ao instinto, não é? Se não ficar aqui, eu costumo dizer, se não ficarem aqui mais ideias nenhumas, que fique esta, recorrer ao instinto. Há muita informação hoje em dia, nós mesmos, olha, esta hora passou a voar. Meu Deus, se nós escrevêssemos aqui tudo, quer dizer, no fim, se calhar ficou, eu tenho receio que tenha ficado confuso, mas no sentido em que é muita informação. Mas calma, ninguém tem que saber tudo e a toda a hora. Tem que saber que em determinados momentos podem ter que pedir alguma ajuda, porque acima de tudo, tranquilidade, não é, Marlene? Mães tranquilas normalmente é sinónimo imediato de bebés também tranquilos, que vão encontrar forma de comunicar aquilo que estão a precisar. Já o oposto, não é? Se estivermos muito ansiosos, eles também vão espelhar essa nossa E nós ansiedade. estamos cá também para tranquilizar as mães, porque a nossa consulta, como é importante, e os pais que nos procuram sabem isso, nós não tratamos só o bebê, nós estamos focados na família, nós queremos perceber como é que as coisas estão lá em casa, como é que é o ambiente do bebê, damos muitas estratégias, o que nós estamos a falar aqui, a nossa consulta é sempre muito intensa por causa disso, simplificamos sempre o máximo, damos um panfletozinho para os pais se guiarem, porque lá está, na primeira consulta há muita informação, explicamos sempre para aqueles primeiros 3 meses, seja de vida que o bebê vai ter para a frente, os pontos-chave do desenvolvimento. Se o bebê está a chegar está nos 2 meses, a gente explica sempre, olha, daqui até aqui isto tem que acontecer, são os pontos-chave. Quando o bebê vem aos 4 meses, olha, então daqui a aqui, estes são os pontos-chave, tem que fazer isto para ajudar, para potenciar o desenvolvimento dele. É tudo muito tranquilo e há pais que gostam de fazer isto com regularidade, primeiro para certificar-se que o bebê está a desenvolver-se bem e se alguma coisa não estiver menos bem, atuarmos logo, porque isso faz toda a Exatamente. diferença. Oh, Marlene, isto em trabalho articulado com a pediatria não tem questão, ou seja, uma coisa não invalida a outra de todo, não é ficarem agora aqui obcecados e às vezes é uma situação que me preocupa, porque depois às vezes estas informações ainda não estão disseminadas e pode parecer que são áreas que se tocam e na prática não, são coisas diferentes, mas podem trabalhar muito bem em articulação, é bom que assim seja, os papás também é bom estarem com profissionais que estão dispostos a partilhar, a conversar sobre estas situações, isto também é muito importante, porque isto no fundo é o que vai trazer maior tranquilidade à família e basicamente é isso que se deseja, é isso que vai potenciar aqui os primeiros anos de vida mais felizes, não é, Marlene? É o que nós queremos, é Sim, bebês é isso, felizes. porque é muito importante os primeiros anos de vida, porque os primeiros Exatamente. 7 anos definem-nos como adultos, não é? Se nós pudermos promover aos nossos bebés este spa, né, que os pais já chamam, agora vejo estes bebés, já vêm para o spa, mas eles vão perceber que daqui para uns anos isso vai ser muito benéfico e vão poupar aqui, se calhar, algumas intervenções que há crianças que, e tu tão bem sabes, não é? E as nossas colegas das terapeutas ocupacionais que nos estão a ouvir já sabem de quanto a estrutura também às vezes é importante para ter uma criança equilibrada e que muitas vezes vem lá atrás, não é? Vem destes bebés que foram muito chorões, ele chorou os primeiros Exatamente. 3 meses de vida, os primeiros 6 meses.
E a mensagem que temos de passar é, pelo menos investiguem, não se deixem só, não aceitem só, porque são 3 meses, mas são 3 meses de muita importância a todos os níveis para a família, Estamos portanto... cá sempre para ajudar, podem mandar mensagens, não sei se há perguntas, eu acho que não há. E eu estava aqui a tentar ver, acho que agradeceram-nos bastante, mas perguntas nós temos. Mas também já sabem que nós depois estamos aqui a posteriori, sempre que necessitarem. Oh Marlene, olha, foi tão bom, mas foi tão Adorei. intenso. Para variar. Este foi o chamado parte rápido. Exatamente. Mas continua, tem mais episódios. Sim, exatamente. Isto é mesmo dar aqui umas pinceladas, a nossa mensagem é sempre esta de alerta, mais do que propriamente deixar aqui também muitas receitas, porque aqui não há receitas, cada criança é uma criança e isto tem que ser tudo visto com aquilo. Pronto, agora eu estou sempre aqui um bocadinho a brincar, mas isto é muito sério, está bem caso a caso, não há o que resulta para uma família pode não resultar para outra, isto tem que ser visto mesmo de forma muito personalizada. Mas de qualquer das formas é deixar mesmo aqui uma mensagem de esperança, que não temos que aceitar estes meses tão difíceis iniciais, ver bem o que é que são estas cólicas, ok? Também disseminar a palavra, quem tem informação poder chegar, porque as mamães tendem a agrupar-se um bocadinho, então também passar a palavra entre si, de que podem pesquisar um bocadinho melhor e ter aqui mesmo uns meses iniciais mais felizes. Oh Marlene, olha, foi um gosto. Obrigada. Muito obrigada. Parece que Obrigada a todas que estiveram desse lado a ouvir-nos. Está bem? Beijinho, bom fim de semana. Olha, um beijinho muito grande e Tchau. obrigada por estarem presentes. Disponham.